convido você a abrir a palavra do Senhor para o momento que teremos agora de estudo da palavra do nosso Deus, na carta de Judas, lá no finalzinho das Escrituras. Penúltimo livro, penúltima carta. Provavelmente aí 1 ou 2 páginas da sua Bíblia, dependendo do tamanho da sua letra. Bem no finalzinho da palavra do Senhor, encontramos então a epístola de Judas, não o Iscariotes, tá bom? Nós já vamos falar um pouquinho disso. Eu vou ler os 25 versos dessa carta e chamo a sua atenção então para acompanhar. Hoje que vamos iniciar aí uma sequência de mensagens nessa pequena, mas importante carta do cânon bíblico. Judas, do verso 1 ao verso 25, nos diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados por esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes pelas quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades,
para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvando ou salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de amor, nós bendizemos o Teu santo nome pela leitura da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é útil, ó Deus, para o nosso ensino, para a nossa admoestação, para a nossa correção, para a educação na justiça, e que, portanto, ó Deus, é essencial para que compreendamos a Tua vontade. Pedimos que agora, através do Teu Santo Espírito, o Senhor mesmo nos ilumine, e que através desse mesmo Espírito o Senhor nos edifique para o nosso próprio bem. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que todos possamos sair daqui tocados pela palavra do Senhor e desejosos de fazer a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você já percebeu o quanto o Novo Testamento nos adverte contra os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos profetas, os anticristos, os facciosos, os chamados heréticos? Eu não sei se você tem se apercebido, mas durante essa sequência de estudos que temos feito nesse ano de 2022, tratando das cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, tratando dos ensinos de João na sua primeira, na sua segunda e na sua terceira carta, e agora também olhando para Judas. Não sei se você já se apercebeu o quanto esse tema é recorrente. E isso se faz necessário justamente porque, infelizmente, essas profecias a respeito dos falsos mestres, dos lobos vorazes, como Paulo apresenta lá em Atos capítulo 20, é de fato verdadeira. E a igreja, que deveria ser baluarte da verdade, coluna desta verdade, muitas vezes influenciados de uma maneira sorrateira, vai dizer Paulo, influenciada de um modo dissimulado, acaba abraçando algumas práticas que desvia a igreja daquilo que deveria ser o seu padrão. A igreja que deveria ser, então, a guardiã da sã doutrina, muitas vezes acaba sendo um covil de lobos vorazes escondidos em peles de ovelhas. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 24, e inclusive na última revelação, no livro de Apocalipse, fala disso claramente.
Os apóstolos Paulo, Pedro e João tratam também a respeito dos falsos mestres de modo exaustivo em suas cartas, sempre com o objetivo de nos preservar na sã doutrina e de nos conduzir a servir o Deus verdadeiro. É nesse sentido que Paulo, em Filipenses, pede para que os crentes lutem pela fé evangélica. É nesse mesmo sentido que o apóstolo Pedro, no texto também lido em nossa liturgia, chama a atenção de que esses falsos, esses ímpios, se introduziriam no meio da igreja e, de um modo, com palavras fictícias, viriam conduzir os menos avisados a caminhos longínquos da verdade e do padrão que o próprio Deus realmente estabelece para nós. Tratar sobre a sã doutrina é essencial para que a igreja permaneça no caminho que o próprio Deus trilhou. Falar da verdade é a melhor maneira de nos preservar contra a falsidade. Se nós não conhecermos a verdade profundamente, estaremos sujeitos a sermos ludibriados pela mentira ou pela meia-verdade, que é o grande perigo dos nossos dias. Quando nós observamos o Novo Testamento, portanto, somos advertidos em vários momentos a permanecermos firmes na fé, na doutrina, no ensino de Jesus e dos apóstolos. Mas como que nós podemos reconhecer um falso mestre? Como podemos permanecer na verdade? Qual, de fato, é a importância da sã doutrina na vida da igreja? E por que é tão necessário defender a fé? E como podemos defender a sã doutrina? Todas essas perguntas, de certa forma, são respondidas pelos apóstolos e mencionadas, de certa forma, também por Judas. Paulo, Pedro e João já trataram disso em outros momentos, e vemos que também Tiago e o próprio Judas, que são irmãos de Jesus e que se tornaram líderes da igreja primitiva, também engrossam esse ensino. Judas se apresenta aqui na sua epístola como sendo servo de Jesus e irmão de Tiago. Esse Tiago que vem a se tornar pastor em Jerusalém, um dos líderes cristãos no primeiro século, e que registra uma carta que recebe também o seu nome. Portanto, Tiago e Judas são filhos de José e Maria, que Maria teve após, obviamente, ter dado à luz, ainda virgem, do nosso Salvador. Mas a palavra do Senhor nos assegura que José não coabitou com Maria até que esta tivesse dado à luz a Jesus. Isso está lá em Mateus. Dá uma olhadinha comigo. Vai lá primeiro para Mateus capítulo 1. Se você não estiver com a sua Bíblia, não estiver com habilidade para abrir, só acompanhe o texto sagrado. Mateus capítulo 1, verso 25. Depois que em sonho o Senhor avisou José que Maria estava grávida e grávida do Espírito Santo, e ele que já estava com o coração voltado para deixá-la, depois que ele desperta do sono, diz aí o verso 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, Maria, antes de Jesus nascer, não coabitou com José, mas o texto que diz que ele não a conheceu ou não coabitou antes ou enquanto ela não deu à luz a Jesus, aponta para o fato de que depois que ela deu à luz a Jesus, obviamente eles viveram uma vida conjugal como lhe era natural e importante dentro daquele contexto histórico, inclusive. Aqui mesmo em Mateus capítulo 13, e eu convido você a caminhar comigo até lá, Mateus capítulo 13, o verso 55.
Eu vou ler a partir do 53 para fazer um sentido para você. Jesus está pregando em Nazaré. E é dito assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vimos entre nós, ou não vivem entre nós, todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja a listinha dos irmãos aí de Jesus, segundo o verso de números, no final do verso 55. Não são seus irmãos Tiago, que é o que é citado aqui na carta de Judas, José, Simão e o outro filho, Judas. Então Tiago e Judas são esses meio-irmão, vamos assim dizer, de Jesus, que escrevem, que se tornaram líderes da igreja cristã e que escrevem as respectivas cartas que recebem o seu nome. Tanto a carta de Tiago, quanto a carta de Judas. Voltando então para Judas, nós vemos que este que se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago, ele se mostra aqui motivado a tratar em sua epístola sobre a salvação, a comum salvação que temos em Jesus Cristo. Veja aí o que diz o verso 3 da epístola de Judas. Ele começa assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca do quê? O que está escrito aí? Da nossa comum salvação. Judas se dispôs a escrever aos eleitos, à igreja, aos chamados, a respeito da salvação. Mas algo o impediu. Ele vai dizer assim: eu estava então me preparando para escrever a respeito da nossa salvação quando quando me senti obrigado a mudar de ideia. E aí me corresponder com vocês, não para trazer uma palavra de conforto a respeito da salvação, mas me senti obrigado a lhes trazer o quê? Uma exortação. É assim que ele vai dizer. Me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. E ele então, ao invés de utilizar uma palavra de motivação sobre a salvação, se sente obrigado, por conta do contexto da época, a nos exortar. E a exortar a respeito do quê? Veja o que ele continua dizendo. A exortar-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como nós vimos, ao invés então dele falar sobre a comum salvação com o objetivo de fortalecer os irmãos sobre o assunto, Judas decide trazer essa exortação. Uma exortação para que os crentes lutem seriamente, batalhar diligentemente, lutar seriamente em favor da fé que foi entregue aos santos, ou seja, em favor da sã doutrina. Ele diz: exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E por que eu digo que essa fé que foi entregue aos santos é a sã doutrina? O próprio Judas vai dizer isso quando, no verso 17, acompanhem comigo, ele diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos do quê? Das palavras anteriormente proferidas por quem? Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não só os ensinos de Jesus, mas os ensinos que os apóstolos proferiram, é o que Judas nos chama a atenção para lutarmos, para defender.
que Paulo sintetiza isso nos seus escritos ou nas cartas pastorais como sendo a sã doutrina. É nesse sentido, então, que Judas segue de perto um esboço apresentado pelo próprio apóstolo Pedro. Quando nós comparamos a carta de Judas, que nós lemos inteira aqui, com o capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, que nós lemos apenas os 3 primeiros versos com o presbítero Paulo, se você depois comparar, você vai ver que Pedro e Judas falam da mesma coisa. Há algumas variações, porque Judas expõe, obviamente, o seu conhecimento, mas a essência da admoestação da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, é a mesma que Judas nos apresenta aqui. Nós veremos então, quando comparamos, inclusive expressões e a mesma linha de raciocínio de exortação. Tanto para Pedro quanto para Judas, tais falsos profetas, de fato, eram um grande perigo e precisavam ser identificados e calados com a apresentação da verdade. Isso é corroborado tanto por Paulo, na epístola de Tito, quando ele diz, olha, se introduziram no nosso meio muitos falsos mestres, falsos profetas, que estão aí ensinando besteira, e é preciso fazê-los calar. Quer dar uma olhadinha comigo? Marca Judas aqui, vamos lá para Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, os versos de número 10 em diante. Paulo vai dizer assim: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, os judeus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Veja que Pedro também diz isso, né? Usam palavras fictícias, fazendo comércio de vós, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Pedro vai falar no mesmo tom a responsabilidade que temos de confrontá-los. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 3 diz, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Sintetizado isso, sã doutrina. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E aí ele continua falando a respeito desses ensinos. Também, 1 João, capítulo 4, nos adverte para testarmos ou provarmos o ensino, os espíritos, porque muitos falsos profetas já saíram no mundo e têm enganado a muitos. Veja aí, portanto, 1 João, capítulo 4, de 1 em diante. Amados, não deis créditos a qualquer ensino ou a qualquer espírito, esse é o contexto. Antes provai o espírito se procedem de Deus, porque muitos o quê? Falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem, e presentemente já está onde? Já está no mundo. Então, essa é a exortação de todo o Novo Testamento, irmãos, para tomarmos cuidado com esses falsos mestres, esses insubordinados, esses que não confessam
a fé verdadeira, a sã doutrina, como em vários momentos os apóstolos nos chamam a atenção. Essa também é o mesmo objetivo que Judas tem para nós. Portanto, Judas nos exorta a respeito dos motivos porque devemos defender e porque devemos permanecer na fé que foi entregue aos santos. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Esse é o objetivo de Judas. E ele vai nos dar motivos por que devemos defender a sã doutrina, por que devemos permanecer na sã doutrina. Ou seja, Judas vai nos falar ou vai nos responder por que você deve se preocupar em conhecer a sã doutrina, em defender a sã doutrina e a viver na sã doutrina. Essa é a primeira parte do nosso sermão. Hoje nós vamos trabalhar com um dos pontos. O primeiro motivo, então, por que você deve defender e permanecer na fé que foi entregue aos santos, ou seja, o primeiro motivo por que você deve defender a sã doutrina, lutar, batalhar diligentemente pela fé e permanecer firmado nessa fé, é porque existem muitos falsos mestres. E esses falsos mestres não estão lá fora. Estão dentro da igreja. Observe o que Judas ainda vai nos dizer, aqui no verso 12. Estes homens são como o quê? Rocha submersa. Eu gosto da carta de Judas porque esse homem é um poeta, irmãos. Inspirado por Deus, mas é um poeta. Ele usa aqui algumas expressões que só um poeta usaria. Diz que esses homens que são falsos mestres são rochas submersas. Você sabe o que é uma rocha submersa? É aquela que está abaixo da água. E onde o condutor do barco não vê. E justamente por ser uma rocha submersa, ela traz um estrago na base de qualquer embarcação, gerando grande ruína e gerando o que dessa embarcação? O naufrágio. Judas vai usar vários exemplos aqui, nós vamos ver daqui a pouco. Mas a ideia de Judas é que esses homens, eles são sorrateiros. Veja o que diz o verso 12, continue comigo. Estes homens são rochas submersas na onde? Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Esses falsos mestres não estão lá fora. Não estão anunciando as suas heresias, as suas palavras desassociadas da verdade nas áreas externas da igreja. Mas eles estão participando conosco da fraternidade. Eles se alimentam conosco, estão no nosso meio. Só que de um modo sorrateiro, como rochas submersas. Enquanto estamos nos alegrando, enquanto estamos com o nosso coração desprotegido por conta da fraternidade, por conta do ambiente mais amigável, eles introduzem os seus erros. Eles aplicam as suas distorções, as suas mentiras. E vai moldando e mudando de um modo devagar o modo de pensar e o modo de agir da igreja. O primeiro motivo por que você deve defender a sã doutrina e permanecer na sã doutrina é porque existem muitos falsos mestres. Eles se introduziram no nosso meio. Veja aí o verso de número 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito
foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus. Esses falsos mestres são aqueles que dizem para você assim, não tem nada a ver não, Deus é amor, Deus é amor, pode continuar na sua prática de libertinagem, pode continuar vivendo na sua promiscuidade, pode continuar vivendo na sua rebeldia, pode ficar vivendo na sua prostituição, o importante é que você está aqui. Não, mas a Bíblia diz, não, mas a Bíblia não é importante, o importante é você estar aqui. O importante é que nós somos uma igreja, nós somos uma família. Não, mas a Bíblia diz aqui, não, mas isso aí era em outro tempo. Agora não. O importante é nós acolhermos as pessoas. Nós precisamos levantar a bandeira do amor de Lulu Santos, aceitando toda e qualquer demonstração de amor. Afinal, o profeta Lulu é um profeta dos nossos dias. Precisamos ouvir, como foi dito hoje pela manhã, né? Aquela profetisa, a Todinho, que diz que Deus é amor e por isso não há problema nenhum nós aceitarmos qualquer manifestação de amor. Nós precisamos amar. Só que o que Judas nos chama a atenção, irmãos, é que Deus, no verso 5, diz assim, eu quero, porém, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirou da terra do Egito e destruiu depois, quem? Os que não creram. Deus é o justo juiz, irmãos, que aplicará sobre os incrédulos a sua justa punição. O que mais? Verso 6. Os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas foram rebeldes, abandonando o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para que dia? Para o juízo do dia final, para o juízo do grande dia. Deus destruirá os incrédulos, Deus aplicará o seu juízo sobre os rebeldes. E mais, veja aí o verso 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado ao quê? A prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, que é a ideia inclusive do homossexualismo, são postas para exemplo do quê? Do fogo eterno, sofrendo o quê? Punição. Irmãos, a palavra do Senhor nos apresenta um Deus santo, um Deus poderoso e um Deus que traçou um plano de redenção que aponta para a realidade de salvação para aqueles que se prostram diante dele, mas de condenação eterna para aqueles que vivem uma vida segundo o seu próprio coração. Só que os falsos mestres, o que eles estão fazendo? Segundo o próprio Judas, eles estão, de um modo, com dissimulação e de um modo ímpio, transformando a graça de Deus em libertinagem. Fica tranquilo, Deus é amor, no final das contas vai dar tudo certo, ninguém vai para o inferno. Deus vai dar um jeitinho. E outra, nós somos brasileiros, é só chegar lá e nós vamos ludibriar esse negócio, vai dar tudo certo. Continue na incredulidade, porque Deus destruiu aqueles que não creram no Egito, mas isso já passou. Continue na rebeldia, na desobediência. Deus está reservando os próprios anjos que abandonaram o seu estado original em algemas eternas para o dia final, mas isso só vai ser por os anjos. Fique tranquilo, pode continuar na sua promiscuidade, na sua prostituição, no seu adultério, na sua impureza, porque a destruição e a punição do Senhor só foi sobre Sodoma e Gomorra, com a gente vai ser diferente. É assim que os falsos mestres vão introduzindo de modo dissoluto, de um modo sorrateiro, inverdades dentro da igreja. E tem muita gente que se diz cristão, que já tem abraçado todos esses desvios.
Você deve defender a sã doutrina. Você deve permanecer na sã doutrina, porque existem não poucos, mas muitos falsos mestres. O próprio Senhor Jesus nos advertiu. Eu cito aí, ponho entre aspas, o texto de Marcos, ou pelo menos parte dele, de Mateus, que diz assim, Jesus falando, vede que ninguém vos engane. Isso lá em Mateus capítulo 24, verso 4. E aí, mais à frente, na sequência do sermão escatológico de Jesus, ele diz, vede que ninguém vos engane, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É gente que vai aparentar uma comunhão com Deus, que vai operar até milagres em nome de Deus. E somente aqueles que foram chamados, segundo Judas, e que estão firmados na verdade, na sã doutrina, que batalham diligentemente pela fé que foi entregue aos santos, e que amam e que se lembram das palavras que os apóstolos do Senhor Jesus proferiram, somente esses permanecerão, porque eles vão agir de tal forma que, se fosse possível, até mesmo os eleitos de Deus seriam enganados. O apóstolo João também já nos avisou que eles estão presentes no mundo desde o primeiro século. Nós lemos aqui em 1 João 4:3. Nós somos exortados, portanto, a defender, batalhar diligentemente e a permanecer. Lembrai-vos das palavras dos apóstolos do Senhor Jesus, ou seja, a permanecer na sã doutrina, porque os homens ímpios se introduziram na igreja. Tais homens afirmam que podemos viver de qualquer forma, pois estamos sobre a graça, e desprezam o governo e o juízo que Jesus aplicará sobre todos os homens. Porque na primeira vinda Jesus veio para salvar, mas quando ele voltar revestido de glória e de honra como rei, ele virá para julgar. É assim que as Escrituras nos ensinam. O caso é tão sério, irmãos, que Judas, debaixo da ordem de Jesus de julgar a árvore pelo seu fruto e da exortação de João para provar os ensinos, ou seja, os espíritos, apresenta uma lista de características para reconhecermos um falso mestre. Jesus vai nos ensinar que de uma árvore boa ou uma árvore boa não produz frutos maus e nem vice-versa, e que nós deveríamos então julgar os mestres para sabermos se eles são verdadeiros ou falsos. As atitudes, a postura, o ensino, a prática, tudo. Judas então vai apresentar aí algumas características desses falsos mestres. Eu pus em ordem aqui mais ou menos, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas se você quiser acompanhando aqui na leitura, a partir do verso 4, ele vai nos dizer que esses homens são ímpios, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens o quê? O que está escrito aí? Homens ímpios, homens libertinos, ou seja, que transformam em liberdade a graça, homens que negam a autoridade de Jesus, negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. O verso 8 afirma isso também. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, por isso são pecadores, como também rejeitam governo, difamam autoridades superiores, eles não se colocam em submissão, eles são pastores de si mesmo, eles não aceitam a liderança de ninguém, eles não aceitam a liderança da igreja, por isso eles não se filiam à igreja, para não ter que dar respostas, serem disciplinados ou prestarem contas por liderança alguma. Esses são os falsos mestres. São aqueles que saem, que não se filiam a nenhuma instituição, porque na verdade são pastores de si mesmos, são difamadores, murmuradores, insubmissos. É isso que Judas está falando. Verso de número 15.
para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra o próprio Deus. Eles são insolentes, são atrevidos, eles são corrompidos. Verso 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Quanto a tudo que não compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até mesmo nessas coisas se corrompem, são corrompidos. Ainda na sequência, eles seguiram, ou porque prosseguiram pelo caminho de Caim, ou seja, eles são obstinados para o mal, o coração deles é maligno, como o coração de Caim era. São movidos de ganância, ou são gananciosos, como Balaão. Estão aqui para ter algum tipo de poder, ou para receber algum benefício, inclusive financeiro, se não o reconhecimento social. São gananciosos. O que mais? Como Corá, ou os filhos de Corá, eles são revoltosos, são rebeldes, são desobedientes. O verso 11 vai apontar que eles são maliciosos. Verso 12 vai dizer, né? Que eles se ajuntam conosco, são pastores de si mesmo, sem recato, sem qualquer recato. Ou seja, são maliciosos, sem pudor. São como nuvens que não têm água. E aí é mais uma vez a poesia de Judas, né? São nuvens sem água, impelidos pelo vento, são árvores sem frutos. Ou seja, eles são mentirosos. Eles se exaltam a si mesmos, mas não produz nada de definitivo. Nada concreto. São pessoas que falam muito, que não fazem absolutamente nada. São pessoas que estão preocupadas em receber a glória humana e não glorificar o Deus verdadeiro. São iracundos, volúveis, vergonhosos. O verso 13 vai dizer, são ondas bravias, que espumam as suas próprias sujidades, ou seja, eles, com o seu dia a dia, eles demonstram todas as suas sujidades, tudo aquilo que é sujo. Eles não são convictos, eles são descontentes, obstinados na impiedade, como nós lemos no verso 15, murmuradores, descontentes, insatisfeitos, inclinados para a carne, arrogantes, são puxa-sacos. Veja aí o verso 16, aduladores, né? Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Eles geram confusão, são contenciosos, facciosos, maliciosos, não têm o Espírito de Deus. Essas são as características que Judas apresenta sobre os falsos mestres. Você precisa defender a sã doutrina e conhecer e permanecer na sã doutrina, porque existem muitos falsos mestres que se vestem como ovelha, mas são lobos vorazes, vai dizer o apóstolo Paulo. E que de um modo sutil, como Paulo também ensina na carta a Timóteo e a Tito, vão se introduzir nas casas de mulherinhas que não estão tão firmes, inclinadas para os seus próprios pecados e fazendo um grande estrago dentro da igreja. Você precisa defender a sã doutrina e permanecer na sã doutrina, porque a palavra de Deus nos exorta no fato de que existem muitos falsos mestres. Quanto mais você conhecer da palavra, e quanto mais você viver da palavra, mais você estará protegido disso. Concluindo, irmãos, Judas engrossa a exortação de todo o Novo Testamento para que vigiemos quanto à sã doutrina ensinada pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus, pois indivíduos ímpios se introduziram na igreja para fazer naufragar a fé dos demais. Eles são como rochas submersas, que estão conduzindo para longe de Deus aqueles que estão em dúvida. Verso 22 aqui de Judas, veja aí.
falando que nós devemos fazer, né? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Esses falsos mestres vão aproveitar daqueles que estão na dúvida, daqueles que não têm tanta firmeza quanto a doutrina, quanto a teologia, quanto a verdade bíblica. E aí vão aproveitar esses que estão na dúvida e conduzi-los para longe. Quantas e quantas pessoas, irmãos, nós sabemos são crentes verdadeiros, que estavam e caminhavam conosco, que nós sabíamos da sinceridade do coração, mas que dissimuladamente foram enganados por heresias insubmissas, insubordinadas. E hoje já não estão mais aqui. Ficaram em dúvidas porque não tinha, na verdade, uma essência completa do conhecimento do Evangelho. Como Paulo e o apóstolo Pedro também nos advertiu, esses falsos mestres são homens com palavras falsas, mentirosas, fictícias. São aduladores. Eles nunca vão falar a verdade para você. São pastores, aduladores, porque têm interesse. Que vai sempre dizer para você, vai sempre chegar para você com um sorrisão aberto, um abraço afetuoso, dizendo: ô meu irmão, ô pastor, eu não estou muito sério com Deus, não tem problema, o importante é você veio aqui hoje. Vai olhar para você e falar: nossa, sonhei com você essa semana, só para te adular. Você é especial demais, você é o meu braço direito. Você errou, mas não tem problema não, vamos junto aqui. Ele não está pronto para te ensinar a andar da maneira correta, mas ele está pronto só para te adular, porque ele tem motivos interesseiros. Com palavras fictícias, com aparente piedade, Paulo vai dizer. Faz uma cara de santo, inclina a cabecinha, fala de modo úmido. Oh, meu amado irmão. Oh, queridão. Cuidado com esses. Veja a prática de vida. É aqueles que combinam e nunca cumprem. É aquele que no momento de batalhar pela fé é o primeiro que foge para debaixo da cama. Falsos mestres. Penetram sorrateiramente, cativando os menos avisados, como Paulo nos exorta em 2 Timóteo 3, de 5 a 6, ou como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Atos, e o próprio Jesus também vai dizer em Mateus, são lobos disfarçados de ovelhas. Deixa eu ler rapidinho aqui com você o texto do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O apóstolo Paulo vai nos chamar a mesma atenção quando, falando aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, a partir do verso 29, ele nos diz: eu sei, disse Paulo, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Irmãos, nós precisamos defender a sã doutrina e permanecer nela, porque existem muitos falsos mestres. Nesse sentido, tanto o Senhor Jesus, quanto o apóstolo Pedro nos adverte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados,
descaiai da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só existe um modo de você estar isento desses falsos mestres. Crescer na comunhão, na graça e crescer no conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A mesma exortação, a mesma advertência é corroborada pelo apóstolo Paulo quando ele diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E quando ele diz e reforça a exortação em tantos outros lugares, dizendo em 2 Timóteo 4:2, para que ele pregue a palavra, para que ele seja fiel, que muitos nos últimos dias vão ter como que coceira nos ouvidos, não darão ouvidos à sã doutrina, mas cercar-se-ão dos seus próprios mestres. Paulo olha para Timóteo e fala: tu, porém, sê sóbrio, faz o trabalho de evangelista, aguenta o tranco, seja fiel. Da mesma forma, ele vai dizer para Tito, no capítulo 2, verso 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde nem mesmo a igreja está isenta de erros, de engano e de mentira. Só existe uma solução: batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos, permanecer e defender a sã doutrina para o nosso próprio bem, para o bem da nossa família e para o bem da nossa igreja. Talvez você estaria ou esteja se perguntando no seu coração: pastor, domingo de batismo, o senhor vai trazer uma mensagem dessa? Como Judas, eu vos queria escrever sobre a nossa comum salvação. Mas por conta das dificuldades dos nossos dias, me senti obrigado a vos exortar, a batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?